Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha quem voltou depois de um ano que eu passei sem gravar. Tô eu aqui de novo, eu tava morrendo de saudade de gravar. Espero que vocês também tivessem com saudade de mim. E hoje eu vim gravar esse vídeo pra contar um pouco, um resumo do que aconteceu nesse período que me fez ficar sem gravar. O meu último vídeo, se eu não me engano, foi dia 19 de março, então já faz um pouco mais de um ano que eu parei de gravar. E aconteceu muitas coisas, assim, nesse tempo. Primeiro, o que me desmotivou muito de gravar foi depois daquelas novas regras do YouTube. Desanimou muito a gente que faz parte de canais pequenos, né? Tipo o meu, que eu ainda não tenho 1.000 inscritos, então automaticamente eu não posso ainda monetizar meus vídeos. Então isso me desmotivou muito. Foi uma das coisas que me fez também dar um tempo. Eu confesso pra vocês também que eu precisava desse tempo pra mim, porque tinha muita coisa que tava me fazendo mal, eu tava me sentindo sufocada, então eu precisava desse tempo pra mim também. E uma das outras coisas que também me fez parar foi porque eu também não tinha tempo. Porque, assim, quando foi do mês de abril pra maio, minha mãe precisou viajar para São Paulo para cuidar da minha irmã. Então aqui na minha cidade, como só tinha eu e o meu irmão, que a gente mora aqui perto deles, e minhas outras irmãs moram tudo em São Paulo, então eu e meu irmão tivemos que ficar ajudando meu pai, digamos assim, né? Fazer o serviço lá na casa dele, fazer almoço pra ele e tudo mais. Aí minha mãe ficou em São Paulo maio, junho, julho, agosto. Acho que foi 4 meses que ela ficou em São Paulo. Então eu tive que ficar cuidando tanto aqui da minha casa quanto da casa do meu pai. E o meu irmão também ainda estava aqui, o meu irmão mais novo, ele também ainda estava aqui. Ele me ajudava também lá com as coisas, ele fazia o serviço na casa do meu pai, então me dava um pouco uma folga pra mim fazer as coisas aqui mais sossegada aqui na minha casa. Mas isso também tava consumindo bastante, não de tempo, porque eu tinha que também tinha Lavínia, então eu tenho que fazer serviço aqui, fazer lá na casa do meu pai, e isso tava me deixando cansada, então eu não tinha tempo pra estar gravando. E quando foi no mês de, acho que do mês de junho, foi meu irmão, foi embora, o que tava aqui com a gente foi embora também pra São Paulo, então ficou só eu pra tomar de conta de duas casas, né? Então isso me consumia bastante tempo, e eu não tinha tempo pra gravar, e também, como eu falei, tava um pouco desanimada. Minha mãe chegou no mês de agosto, acho que foi de agosto para setembro, ela chegou. E o meu pai já estava bastante doente, porque o meu pai já vinha lutando contra o câncer há 8 anos. Então, quando foi do mês de setembro, ele começou a piorar bastante. Ele estava sentindo bastante dores nas costas e o câncer dele, como era nos ossos, então automaticamente ele sentia dor, se locomover e tudo mais, né? Então, nesse período, eu comecei a cuidar dele com minha mãe. Então, eu ficava bastante tempo lá com ela e ele. Como eu falei, como só tinha eu aqui de filha, as outras minhas irmãs e os meus irmãos tudo moram em São Paulo. Então, eu era a única que poderia ajudar eles, né? Então, a gente ficou assim, cuidando dele setembro, outubro, novembro. Quando foi no mês de dezembro, ele caiu mesmo, assim, de dizer caiu mesmo de cama. A doença maldita, que você sabe que essa doença, ela acaba, ela judia do paciente. Enquanto ela tá ali, o paciente tá vivo, ela tá ali judiando, maltratando. Então, quando foi no mês de dezembro, ele já tava bastante debilitado. Ainda é um pouco difícil pra mim pra estar falando sobre esse assunto, porque é um assunto ainda que me abala muito. E eu não quero chorar. Então, quando foi no dia 18 de dezembro, ele descansou do sofrimento que ele estava passando, porque ele sofreu bastante nos dias que ele ficou de cama. A gente também que cuidava dele sofria bastante, porque a gente via ele sofrendo e a gente não podia fazer nada. É como só sabe quem passa, né? A gente pode falar o que for, mas só sabe realmente quem tá ali do lado, quem tá vendo ali a pessoa
quem tá cuidando, digamos assim. Então, como só tinha eu aqui, então era eu, minha mãe e o meu esposo pra gente cuidar dele. E esse motivo, assim, meninas, foi assim, ó, o que acabou comigo. Porque, como eu falei, ainda é um pouco difícil pra mim falar, assim, essas coisas, porque ainda me emociona muito. Porque o que me doeu, assim, bastante foi ver que meu pai era uma pessoa saudável, ele era animado, onde ele chegava, ele animava todo mundo, ele brincava com todo mundo, ele era uma pessoa que comia bem, que fazia as coisas dele sozinha, e ver, assim, você presenciar como ele terminou os últimos dias de vida dele é bem dolorido, assim. Como eu falo, e a gente sempre. Eu sabia que um dia meu pai ia embora. A gente sabe disso, a gente tem a plena convicção. Você não quer, mas você sabe que isso vai acontecer. Mas eu ver assim a forma que ele foi, porque quem já viu um paciente que tem aquela doença sabe o quanto é dolorido, o quanto a única palavra que eu posso dizer é dolorido mesmo, pra definir. Você vê uma pessoa sofrer e você não poder fazer nada. Então, ainda é um pouco difícil pra mim, assim. Vai fazer 4 meses, quer dizer, fez 4 meses agora, dia 18 de abril, que ele foi embora. O que conforta, assim, de uma certa forma, é porque Deus aliviou o sofrimento dele. Porque a gente que estava de perto não aguentava mais ver ele sofrer, ele gemendo de dor. E você não poder fazer nada, você se sentir inútil, você se sentir uma pessoa incapaz, você se sentir a pior pessoa do mundo, porque você não podia fazer nada. Então, isso me doeu muito em ver como ele terminou os últimos dias de vida dele, mas eu agradeço a Deus porque Deus não deixou ele sofrer muito tempo em cima da cama, ele só ficou 5 dias assim, de cama mesmo. Ele tinha muita vontade mesmo, assim, ó. Era bonito de ver, porque ele tinha muita vontade de viver. Ele tinha muita vontade de se curar. Ele falava que quando se curasse, ele ia, ele ia fazer isso, ele ia fazer aquilo, ele ia fazer um monte de coisa. Então, isso, assim, era bonito você ver, porque você via no olhar dele, assim, a vontade dele de se curar. E outra coisa, na cabeça dele, ele não tinha o câncer. Ele nunca aceitou que tivesse câncer. Então, quando ele faleceu, o câncer dele já tinha virado metástase, que no caso é quando ele vai para outros órgãos, né? Então, ele já estava nos ossos, ele já estava onde, meu Deus? Nos ossos, no pulmão e na região prostática. Foi na região da próstata ali. Então já tinha virado metástase, já tinha se tomado de conta de outros cantos. Então a gente sabe que é uma doença maldita que tá acabando com o povo. E a gente sabe que até agora, assim, não tem a cura exatamente. Quando vira, tipo assim, metástase, ter cura tem, né? A gente sabe, muita gente se cura com a fé em Deus e tudo mais. Mas quando não é pra ser, não é e não tem mais o que fazer. Então, como eu falei, já vai fazer 4 meses que ele foi embora, ainda dói assim. Quando eu falo, às vezes eu fico em casa, eu fico lembrando dele, que ele vinha aqui, Lavínia também era muito apegada a ele, muito mesmo. Então, às vezes isso me dói, que às vezes ela fica chamando ele, às vezes ela vê a foto dele e fica chamando, então isso dói bastante. E aí o povo fala assim, ai, mas quando passar o tempo, vocês vai amenizando a dor, vocês vão esquecendo e tudo mais. Não. Com o passar do tempo, vai ficando pior, sabe por quê? Porque você vai pensando, nossa, realmente vai cair em sua ficha. Porque assim, até o primeiro mês você ainda não tem a noção, assim, você ainda tá naquele turbilhão de emoção, ainda é muita coisa, então você vai caindo a ficha mesmo assim com o passar dos dias, você vai vendo que realmente aquela pessoa não tá mais ali, que realmente aí você não vai poder mais abraçar, você não vai poder mais dar um beijo, você não vai poder mais
ver aquela pessoa. Então isso dói muito, assim, porque meu pai era uma pessoa muito feliz. E eu não quero lembrar dele assim com tristeza. Como eu disse, ele era uma pessoa muito feliz e ele não queria gente assim. Então, meninas, esse foi um dos motivos que me fez parar. Assim, foi no final do ano, né? Mas nesse período de, como eu falei, de março até ele falecer, eu ficava indo lá pra minha mãe, ajudando ela. Então eu não tinha nem cabeça pra pensar em gravar. E eu tinha também as coisas aqui de casa pra fazer. Eu ajudava lá minha mãe, como eu falei. Então, isso foi um dos principais motivos, assim, que me fez parar. Mas eu voltei. Espero que vocês estejam aí me acompanhando. E é isso, meninas. Eu vim só fazer um desabafo com vocês e explicar um pouco, né? Um resumido. Não foi tudo assim detalhadamente, mas foi um pouco, um resumo. Então, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar bastante like aí. Compartilha com as amigas. Compartilha meu canal aí pra gente crescer. Então, eu voltei. E é isso aí, meninas. Beijão, até o próximo vídeo. Sim, outra coisa, eu ainda não sei como vai ser o cronograma do meu canal, quais os dias que eu vou postar, mas vocês me acompanham aí quando eu postar vídeo. Beijão, tchau!